O Fórum Civil do BRICS é uma plataforma que reúne representantes das sociedades dos países do BRICS, nas suas mais variadas vertentes de atuação. O objetivo é promover o diálogo e a cooperação, buscando soluções conjuntas para desafios globais e regionais. Busca-se fortalecer a participação dos movimentos populares e da sociedade civil na formulação de políticas e na promoção do desenvolvimento sustentado para os países do BRICS. Este fórum se reuniu com êxito à margem da cúpula do BRICS, realizada nos dias 6 e 7 de julho, no Brasil. É disto que trata a nossa reportagem. Acompanhe. A gente, quando pensa o BRICS, a gente pensa numa articulação entre estados, né? Estados pelos quais falam seus chefes de estado, seus funcionários de alto escalão, os funcionários de governo. Porém, é preciso entender que toda articulação que envolve países, que envolve povos, que envolve regiões, ela também tem uma outra camada, para além dos acordos governamentais, que é a participação social, a participação dos povos, né, dos cidadãos que habitam esses países. Do contrário, quando não há esse envolvimento das pessoas que habitam esses países, esses acordos eles acabam flutuando conforme a vontade dos governos de ocasião. Falando, por exemplo, em relação ao Brasil, que é um país que tem muitas mudanças de governo, muitas mudanças de orientação política, o Brasil já esteve envolvido em diversas articulações regionais, né, aqui na América Latina, na América do Sul, articulações intercontinentais também, e essas articulações elas acabam não dando grandes frutos, porque muda o governo, muda a orientação, e o país acaba deixando de participar com mais intensidade dos acordos anteriores. É por isso que, no caso do BRICS, que é uma articulação intercontinental, a vida dessa articulação, ela depende também, em larga medida, da vontade dos povos que participam. Havendo mudanças de governo, havendo mudanças de orientação política de determinada governo de ocasião, é preciso que acordos perdurem, é preciso que cooperações perdurem. Nesse sentido, a sociedade civil, ela exerce um papel fundamental, pensando na sociedade civil como instância da participação política, né, como parte da sociedade política, né? A gente define sociedade política como Estado, mas a sociedade política nas sociedades modernas ela é cada vez mais permeada pela sociedade civil, e você conseguir construir acordos que, de um lado, tragam benefícios para a sociedade como um todo, como, por exemplo, desenvolvimento, troca de tecnologia, investimentos, acordos relativos a padrões educacionais distintos, acordos relativos a padrões ambientais diferentes, né, coordenados, e também trocas culturais, trocas entre artistas, festivais, cinema, literatura, todas essas dimensões que envolvem a vida das pessoas nos seus países, quando elas estão articuladas nesses acordos muito grandes, elas acabam criando uma situação de fato em que fica muito difícil para governos que mudem alguma orientação retornar ao ponto anterior, ao ponto de não existência desses acordos. Então, a sociedade civil ela tem esse papel tanto de propor, né, para os estados ações que são importantes para os países, por exemplo, eu falei de educação mais cedo, estratégias não ocidentais de educação, que é o que a gente trata nos debates do BRICS Civil, né, o chamado BRICS Civil Forum, né, que aqui no Brasil a gente chamou de Fórum Popular dos BRICS, estratégias, por exemplo, de desenvolvimento que são para todos, que são para a maioria, e não para piorar a questão da concentração de renda, todos esses temas que a sociedade civil discute e reivindica dos governos, quando eles começam a aparecer nos acordos, elas dão a esses acordos um caráter muito mais forte, muito mais duradouro, e pode possibilitar que o BRICS se torne uma aliança não apenas conjuntural, né, mas de longa duração. Em relação a
ao Conselho Civil do BRICS, a declaração do Rio de Janeiro, né, na cúpula do Rio de Janeiro, ela menciona o Conselho Civil em 2 pontos, no ponto 115 e no ponto 123. No ponto 115, quando os líderes reconhecem a importância dessa relação interpessoal para aproximar os povos, as culturas, as economias dos países BRICS, eles mencionam todos os mecanismos tradicionais já de cooperação nesse nível, né, que não é o nível governamental, os think tanks, os empresários, as mulheres, os jovens, e mencionam também o Conselho Civil como tendo um papel importante nesse sentido. E no ponto 123, que tem, digamos assim, o apoio mais explícito ao Conselho Civil, os líderes eles agradecem pela primeira vez pelo Conselho Civil ter apresentado um relatório, que é aquilo que nós fizemos nos últimos 4, 5 meses, né, desde que o Brasil liberou o documento em fevereiro da nota conceitual sobre os BRICS, que nós fizemos unindo a sociedade civil brasileira, os movimentos populares brasileiros, aqueles acadêmicos mais envolvidos politicamente com o projeto dos BRICS aqui no Brasil. Nós fizemos discussões no Brasil, depois nós fizemos discussões com representantes dos outros países BRICS e formulamos um relatório, um documento com mais de 80 páginas, divididos em vários setores diferentes, economia, cultura, saúde, educação, institucionalidade dos BRICS, e nós fizemos esse relatório, apresentamos esse relatório na cúpula de líderes, e então no parágrafo 123, ao agradecimento, porque isso foi feito,